Bem, este tutorial tem por objetivo ajudá-los na atividade com relato pessoal. O que tenho aqui é a tela do Classroom. Então, o que vocês devem fazer, né? Para acessar a tela do Classroom, vocês têm que estar no Gmail institucional. Vocês vão clicar nesses pontinhos e buscar aqui na tela então o Classroom. Uma vez que vocês tenham acessado o Classroom, vocês vão buscar então a disciplina Leitura e Produção do Texto. É o que eu estou fazendo aqui agora. Já acessei a página da sala. Essa primeira página aqui tem o mural, né, que são as atividades, os avisos das atividades que já foram postadas. E aqui, atividades. Então eu dividi as atividades da mesma maneira como é feito no Moodle, não há muita diferença. Então aqui vocês têm as tarefas. Veja que nós já temos 5 tarefas aqui, né? 5 tarefas. E quem não fez precisa ser feito, né? Aqui tem os textos para estudo. Os textos teóricos, que é o apoio. Você está com uma dúvida em alguma atividade, então aqui você tem todos os textos teóricos que você necessita. Eu também estou postando alguns textos auxiliares em sites, né? Alguns sites, e também videoaulas, tá? Essa videoaula vai aparecer aqui, nesse tutorial. Coloquei também umas biografias para que vocês possam se situar, né, com relação a algum autor. Bom, então eu pedi, o primeiro trabalho é esse aqui, né? Atividade com gênero pessoal. O que eu estou pedindo? A partir da leitura de Poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira, redija um relato pessoal assumindo o ponto de vista de João de Gostoso. Então a primeira dúvida que você pode ter, qual é? Bom, poema tirado de uma notícia de jornal, o que é isso? Que texto que é esse? Bom, nós lemos esse texto em sala de aula, certo? Fizemos uma leitura, não foi uma leitura profunda não, nós retomaremos a esses textos mais adiante, mas agora eu estou pedindo uma leitura um pouco mais superficial. Então, onde eu posso encontrar esse texto? Bom, são textos para estudo. Então, aqui tem um texto que está separado, né? Mas ele vai estar aqui nos vários textos. Esse especificamente, que é o poema tirado de uma notícia de jornal. Vocês têm que buscar aqui, poema tirado de uma notícia de jornal. Então você tem aqui, ó, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem nome. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então esse é o poema. Discutimos um pouco sobre ele na sala de aula. Então é sobre esse poema que vocês terão que fazer o trabalho. Vamos voltar aqui na atividade. Então eu estou pedindo então uma atividade de relato pessoal. Então aí você vai perguntar, o que é um relato pessoal? O que é um gênero relato pessoal? Sem problema também. Vocês procuram agora textos teóricos. Aqui tem o gênero carta pessoal, mas o gênero relato pessoal vocês vão encontrar. Bom, eu postei vários tipos de textos, então o que é gênero textual, que é um artigo, uma certa profundidade. Aqui um guia de gêneros textuais, em que é um trabalho, que é uma tese, né? em que a autora faz um guia de todos os gêneros, dos gêneros, os principais gêneros, a maneira como se os principais autores, a maneira como se cada autor vê o que é um gênero textual, etc. Aqui tem a visão específica de um autor que eu gosto muito, que é o Marcuse. Lembrando que eu me apoio hoje mais no Bakhtin, né? Bakhtin, que ele é muito mais antigo que esse.
mas também gosto dessa abordagem do Marcuse. Mas, bom, vocês estão querendo saber assim, uma informação mais rápida do que seria um relato pessoal. Então, aqui vocês vão encontrar nesse texto, relato pessoal. É um texto curto, veja, tem 1,5 página aqui, ó. Dá para ler em 5 minutos, 10 minutos no máximo, você já tem uma noção do que é um relato pessoal. Não estou exigindo muito de vocês, certo? Bom, vamos ver o que seria aqui, então, voltando à atividade. Vocês vão postar aqui mesmo. Eu quero que vocês façam um relato pessoal assumindo o ponto de vista de João Gostoso. Então, é o último ponto de vista de João Gostoso. Então, tem 3 informações importantes que diz respeito à linguagem que vocês precisam conhecer. A primeira, ler o poema, né? Manuel Bandeira. Segundo, saber o que é um relato pessoal. Veja, eu não vou falar para você o que é relato pessoal aqui, agora. Vocês procurem a informação. Eu vou dar agora algum conhecimento, alguma coisa teórica sobre o que seria o relato pessoal. E agora, eu estou pedindo que seja a partir do ponto de vista do João Gostoso. Então, veja, o relato pessoal, como o nome já diz, é um relato. E se vocês forem pesquisar aí no YouTube, vocês vão ver que muitos professores vão dizer, olha, o relato pessoal ele é em primeira pessoa. Claro, o relato pessoal, aquele que relata vai falar em primeira pessoa, vai contar um acontecimento que aconteceu com aquela pessoa, então ele vai assumir o ponto de vista do eu. Isso aconteceu comigo. Os autores, alguns professores também dizem que tem que ser um acontecimento muito importante na sua vida, certo? Então, e a maioria dos autores dizem assim, que o relato ele se diferencia dos outros gêneros porque ele é verdadeiro. Bom, eu não concordo muito com essa visão, né? Com essa visão de que o gênero, esse gênero relato pessoal, o que o caracteriza é o fato dele ser verdadeiro. Eu vou explicar rapidamente por quê. Primeiro, quando nós falamos em gênero, nós temos que pensar que os gêneros são tipos de discurso ou de enunciados relativamente estáveis. O que significa isso, relativamente estável? Significa que não dá para você estabelecer exatamente a forma de um gênero. Então, como ele se comporta, porque o comportamento de gênero, eles não são estáveis, né? Eles não são previsíveis. E os gêneros são inúmeros, e eles estão sempre acontecendo espontaneamente. Então, não se trata de você encaixar um texto dentro de uma forma, mas é diferente. O gênero, a principal característica dele, o Bakhtin já vai falar, ele é um reflexo de uma determinada atividade social. Então, é um acontecimento social. E um acontecimento social mediado pela linguagem. Então, sempre quando você está produzindo um discurso, naquele momento de um discurso, você tem que ter essa consciência que ele só ocorre em função de um determinado contexto, de um determinado lugar. O que importa é o momento em que ele está ocorrendo. Então, essa é uma característica do gênero, e é por isso que você estabelecer que um relato pessoal ele só é relato pessoal se for verdadeiro, senão não é relato, ele é uma maneira um tanto quanto subjetiva de você caracterizar um gênero. Lembrando que não há uma maneira objetiva, né, de você caracterizar um gênero, mas não é a melhor maneira. E eu vou dar um exemplo. Então, um relato pessoal ele seria verdadeiro se em determinadas circunstâncias o exigir. Por exemplo, se você for fazer um boletim de ocorrência, preencher um boletim de ocorrência, aquilo que você está falando tem que ser verdadeiro. Então, você sofreu um assalto, por exemplo, você vai fazer um boletim de ocorrência, então aquele seu relato ele tem que ser verdadeiro. Certo? Agora vamos dar o exemplo da CPI. Então, se você é uma testemunha lá de uma CPI, quer dizer, esse seu relato ele tem que ser verdadeiro. Esse teu testemunho, a mesma coisa no júri, se você for chamado para fazer parte de um testemunho de um crime, esse teu testemunho tem que ser verdadeiro. Então, você vai fazer um relato pessoal. Então, esses ambientes em que você está enunciando, em uma delegacia, ou você está num tribunal,
ou você está ou você está participando de uma CPI, né? Contexto de uma CPI, então o seu relato tem que ser verdadeiro. Então o cenário, né, o ambiente já propõe que seja verdadeiro. Mas um relato em sala de aula, como é o nosso caso, um trabalho de sala de aula, que é um gênero escolar. Então, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Lembrando que os gêneros, eles podem se mesclar, um gênero pode estar subordinado a outro gênero. Então, aqui eu estou pedindo que vocês façam um relato pessoal, mas esse relato pessoal, ele está dentro de um outro gênero, que é o gênero, os gêneros escolares. Então, vocês estão escrevendo um trabalho escolar. Então, é isso que às vezes os professores não entendem. Eles começam a dar aula e eles entendem que o relato pessoal, então ele é verdadeiro, pensando e dar o exemplo, por exemplo, do boletim de ocorrência. Então nós temos, e ao mesmo tempo isso está acontecendo numa sala de aula. Então é esse o cuidado que precisa ter, que os gêneros em sala de aula, quando você já ensina o gênero em sala de aula, esse gênero ele já não tem mais a mesma eficácia, a mesma característica do que se ele estivesse acontecendo em um outro ambiente. Eu já falei para você, se você estivesse numa delegacia fazendo um boletim de ocorrência. Então são coisas diferentes. Então nós temos que nos ater para o momento de enunciação, ou seja, o lugar onde está sendo enunciado aquele discurso. Então o Bakhtin, por isso que o Bakhtin é importante, apesar de ele ser lá da década de 20, ele já chama atenção para isso. O valor axiológico, os sentidos dele está relacionado no momento em que você enuncia, no lugar que você enuncia, nessa relação. Então, o que eu quero desse trabalho para vocês? Então, vocês não precisam contar a verdade. Por isso que eu já coloquei um texto literário, que é de ficção, porque eu não estou muito interessado que vocês façam aqui uma sessão de psicanálise, porque eu nem sou psicólogo, nem psicanalista, né? Então não estou muito interessado nisso, certo? Então já o que vocês vão relatar é uma ficção. Então, na prática, como que vocês teriam que fazer essa ficção? Vocês teriam que mostrar aquilo que é importante dentro daquilo que vocês leem. Então, o que eu quero que esse texto tenha? Então, eu queria, por exemplo, os marcadores contextuais do que aparece no conto, sobretudo as marcações espaciais. Então, o que nós temos? Uma pessoa, o João Gostoso. O lugar, olha, nós temos o Morro da Babilônia e ele mora num barracão sem número. Essas informações têm que aparecer. Tem a profissão, carregador de feira, certo? Bom, o João Gostoso, ele vai no bar 20 de novembro, então tem que ser bar 20 de novembro. E ele se atira na Lagoa Rodrigues de Freitas. Veja, pessoal, todos esses lugares existem no Rio de Janeiro. Então, se você for procurar lá no Rio de Janeiro, existe o Morro da Babilônia? Existe o Morro da Babilônia. Existe a Lagoa de Freitas? Existe. O bar 20 de novembro, hoje se sabe que ele realmente existiu, mas isso não é uma informação relevante. O fato de existir ou não existir não é isso que está o caso. O que está em questão aqui é o fato de esses lugares estarem no poema. Tá? Então eu gostaria que vocês colocassem esses lugares. Então vocês, a partir desses locais, dessas referências, vocês podem construir o texto que vocês quiserem. Pode inventar. Mas eu vou dar um exemplo, como é que poderia ser. Pode começar assim: meu nome é João da Silva Toledo, também sou conhecido como João Gostoso, e eu moro num barracão sem número aqui no Morro do Babilônia, no Rio de Janeiro. Uma noite eu estava um pouco angustiado e resolvi tomar uma cerveja, não sei se foi uma, se foi duas, acho que foi mais, no bar 20 de novembro. Bom, e aí vocês podem inventar a história que vocês quiserem. Então, veja que vocês vão escrever aí 10, 15 linhas. Não estou pedindo nada, alguma coisa, nada difícil, algo bastante simples. É claro que o final vai trazer um problema para vocês, porque como é que uma pessoa em primeira pessoa, ela está falando em primeira pessoa e ela morre? Como é que pode ser isso? Eu estou fazendo um discurso em primeira pessoa e nesse discurso eu morri. Veja que isso
não é um problema para o texto literário, certo? Que ele já incorpora já uma dimensão fantástica. Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês pensassem, né? Como se fosse alguma coisa meio fantástico. Então, vocês podem simplesmente escrever a história inteira e depois falar que morreu. Não precisa dar explicação nenhuma. Mas se você quiser dar uma explicação, aí vocês, que a gente fala assim, uma verossimilhança dentro do texto, vocês podem dizer assim, como Machado de Assis falou: ah, eu sou um defunto autor, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele já começa falando que ele já morreu, que ele é um defunto autor, etc. Então, já no começo, o Machado de Assis já resolve o problema que a gente chama de verossimilhança. Né? Como é que pode um morto falar? Então, ele já fala: não, eu sou um morto. Então, se vocês quiserem usar essa, essa estratégia, também pode. Mas eu já usei isso. Já no primeiro texto de vocês, você escreveu um texto em que a pessoa que está escrevendo, ela morre, para que vocês entendam os mecanismos do texto, que a gente fala os mecanismos de enunciação. Então, essa voz que fala, que enuncia alguma coisa, ela é, digamos assim, imortal. Ela existe no texto. Então, gostaria que vocês pensassem muito sobre isso. Sempre que existe um discurso, uma voz que enuncia, essa voz ela é imortal. Ela não morre. Então, ela é uma voz que ela já pré-existe no texto. No caso de uma narrativa, esse narrador que fala, ele pré-existe no texto. Então, tanto faz ele falar se que ele morreu ou que ele não morreu, se ele explicar as circunstâncias do fato ou não. O fato é que essa voz, quando vocês começam a falar, essa voz ela já existe na língua. Ela é um ato linguístico. Ela é algo que preexiste na linguagem. Você não consegue articular nenhum tipo de linguagem sem acionar esse mecanismo, que é o mecanismo da linguagem. Certo, pessoal? Não é a pessoa, mas ela é a própria linguagem, como se a linguagem falasse por nós. Então, o Bakhtin, ele procura repetir muito isso quando ele fala assim que a primeira pessoa que falou foi o Adão e que depois, tudo que se falou depois são discursos que já são prontos e que nós vamos atualizando. Então, os discursos eles são atualizados, mas são discursos que já existem. E nós só atualizamos a língua cada vez que nós falamos e mostramos o quê? Quem nós somos, de onde nós viemos, o que queremos, como queremos ser representados. Então é esse cuidado que precisa ter com a linguagem, é saber que quando você fala, você está se mostrando, você está se expondo. E os gêneros são importantes para que você entenda um pouco desses mecanismos. Então eu vou parar por agora, por hora, né? E vou desejar um bom trabalho para vocês.